A prisão de Jair Bolsonaro foi o estopim. Mas o que veio depois? Ninguém estava realmente preparado. O mundo assistiu e agora os reflexos começam a chegar de fora para dentro. Enquanto a imprensa brasileira tenta silenciar os desdobramentos, uma bomba começa a ser armada do outro lado do oceano. Donald Trump estaria avançando com a aplicação da Lei Magnitsky contra figuras do judiciário brasileiro e, segundo rumores nos bastidores, o alvo pode incluir até a esposa de Alexandre de Moraes. Você leu certo. Não é mime, nem teoria. É política internacional em tempo real, e tem gente no andar de cima perdendo o sono com isso. A Lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos usada para sancionar autoridades estrangeiras acusadas de corrupção, violações de direitos humanos e abusos de poder. Essa lei permite congelar bens, suspender vistos e proibir transações financeiras com indivíduos considerados nocivos à democracia. E por que isso importa para o Brasil? Simples. Porque muitos dos que mandam aqui dentro investem lá fora. Tem casa, conta, empresa, visto, família, tudo em solo americano. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: por que ministros do STF e outras figuras do alto escalão mantêm patrimônio nos Estados Unidos? Por que tanto interesse em um país que, teoricamente, eles criticam? E mais importante ainda, se essa blindagem institucional toda é tão sólida, por que tanto pânico quando alguém como Trump começa a falar em sanção? Tudo começou com o endurecimento do tom por parte de lideranças republicanas nos Estados Unidos, depois da prisão de Bolsonaro. Enquanto a mídia nacional tratava o caso como encerrado, do lado de fora ele foi lido como perseguição política. E quando Trump entrou em cena sugerindo que havia abuso de autoridade e censura institucional no Brasil, o alarme tocou em Brasília. Agora, se o ex-presidente americano seguir o plano de acionar a Lei Magnitsky contra envolvidos em violações de direitos e perseguição política, as consequências serão muito mais sérias do que um trending topic. Estamos falando de uma mudança de jogo, uma reviravolta internacional e, talvez, o começo do fim da impunidade globalizada. E é aí que o nome de Alexandre de Moraes aparece. Não pela toga, mas pela conexão com ativos no exterior e, segundo especulações, através de vínculos familiares que podem ser afetados diretamente por uma sanção. O simples fato dessa possibilidade estar sendo cogitada já mostra que a blindagem institucional brasileira tem rachaduras. E elas estão se alargando. A pergunta agora é: o que acontece quando um poder que nunca foi confrontado começa a ser questionado por vozes internacionais? O que acontece quando a estratégia de silenciar opositores, bloquear contas, censurar redes e prender críticos começa a gerar resposta no cenário geopolítico? A verdade é que o Brasil virou vitrine de um novo modelo de autoritarismo. O autoritarismo legalista. Um regime onde as instituições operam não para proteger o povo, mas para proteger a si mesmas. Um regime onde a Constituição só vale se não confrontar interesses, e onde discordar do sistema virou crime. É por isso que esse movimento de Trump, real ou especulativo, está causando tanto desconforto. Porque ninguém dentro do sistema esperava ser confrontado de fora. Acreditavam que o monopólio da narrativa os protegeria, que a mídia domesticada manteria o povo sob controle, que o debate democrático terminava quando a caneta deles decidisse. Mas esqueceram de um detalhe: o mundo está assistindo, e o povo está acordando. Sim, o povo está acordando. Já não é mais minoria que levanta dúvidas sobre os rumos do país. Já não são só radicais que questionam as decisões do STF. São trabalhadores comuns, famílias, jovens e empreendedores. Gente que não aguenta mais viver num país onde a liberdade de expressão virou privilégio dos aliados do poder. E quando figuras internacionais como Trump, como congressistas americanos, como parlamentares europeus, começam a fazer barulho, o jogo começa a virar. Porque a perseguição que antes era vista como medida de proteção institucional passa a ser vista pelo mundo como perseguição política pura e simples. E aqui vai uma pergunta incômoda. Se tudo está sendo feito de forma justa, limpa e democrática, por que tanto medo de uma investigação internacional? Por que tanto desespero ao ouvir o nome Lei Magnitsky? Porque a simples menção de sanções externas provoca pânico entre os que dizem não devem
Não temem. Porque sabem que cruzaram linhas. Sabem que usaram a toga para proteger interesses. Sabem que o que está sendo feito no Brasil não passaria impune em nenhuma democracia sólida do mundo. E o que mais assusta esses grupos não é o Trump, é o efeito dominó. Porque se os Estados Unidos aplicarem sanções com base em perseguição política, outros países podem seguir o mesmo caminho. E aí, o castelo de cartas desaba. O mais irônico é que tudo isso está sendo vendido aqui dentro como defesa da democracia. Mas a democracia que prende adversários políticos, bloqueia contas bancárias de jornalistas, impede manifestações populares, censura redes sociais e persegue religiosos, não é democracia. É ditadura com maquiagem institucional. O recado de Trump, ainda que simbólico neste momento, é claro: não haverá paz para quem ataca a liberdade. E, goste-se dele ou não, Trump está dando voz à indignação de milhões que foram calados. Ele está fazendo o que nenhum líder brasileiro com poder suficiente ousou fazer: enfrentar o sistema que tomou conta da República. Se essa ofensiva vai de fato se concretizar? Só o tempo dirá. Mas a movimentação já começou. E o simples fato de ela existir já é um sinal de que o império da impunidade não é mais intocável. Agora é a hora de decidir de que lado você está: do lado de quem manipula o poder para calar a verdade? Ou do lado de quem resiste, mesmo com tudo contra? Porque essa não é mais uma disputa entre direita e esquerda. Essa é uma disputa entre liberdade e controle, verdade e mentira. O povo e o sistema. Se você chegou até aqui, é porque sente isso também. A revolta está crescendo. O silêncio está se transformando em grito. E esse canal existe exatamente para isso, para dar voz ao povo que não se rende. Deixe seu comentário. Você acha que os ministros do STF deveriam ser investigados por tribunais internacionais? Escreva: liberdade não se negocia. Se você também acredita que o povo brasileiro merece respeito e que ninguém, nem mesmo os poderosos, está acima da verdade. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Porque enquanto eles se protegem com censura, nós resistimos com informação. E lembre-se, quando o povo se cala, o sistema vence. Mas quando o povo fala, ninguém segura mais.